Tá caindo, criptomaníacos. Bitcoin tá caindo, o mercado tá afundando. Vou até tomar uísque ruim hoje. Sell in May and go away. O que significa isso? Venda em maio e pique a mula. Venda em maio e vá embora. É isso que o mercado tradicionalmente diz pra gente. A partir de maio, o mercado desaba e você só deve voltar lá para o final do ano. Vamos verificar se isso vai se aplicar também ao Bitcoin e às criptomoedas. Será que o histórico das criptomoedas também diz para a gente sair fora do mercado? Ainda mais nesse momento que o Bitcoin começa a sua queda. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, enquanto eu afogo minhas mágoas aqui com esse whisky que eu não recomendo para vocês, que é aguado, hein? E essa frase, venda em maio e vá embora, ela gera aquela ansiedade, né? Você quer sair correndo para sair vendendo seus ativos porque vai tudo desabar. Mas calma, a ansiedade que você deveria ter hoje é que é o último dia que a gente tem de promoção de 40% em todas as carteiras da Criptomaníacos. A partir de amanhã não tem mais desconto nenhum. Eu vou explicar melhor para vocês como isso funciona ao longo desse vídeo, mas para quem já está correndo, porque são poucas horas, né? Fecha agora no final do dia, corre aqui na descrição para você pegar o link com 40% de desconto nas nossas carteiras. Mas bora lá, por que o mercado está tão instável hoje, né? O que aconteceu agora 1º de maio? Será que já começou a rolar esse negócio de venda em maio? Calma, na verdade, o mercado está volátil, principalmente devido à falência de um dos maiores bancos dos Estados Unidos, que é o First Republic Bank, que eu falei para vocês há poucos vídeos atrás, que estava num processo de falência e realmente foi para o buraco e acabou sendo comprado pelo maior banco dos Estados Unidos, como essa matéria do Estadão está falando para vocês. First Republic é o 4º banco a quebrar nos Estados Unidos desde março. Somente de março para cá, 4 bancos quebraram nos Estados Unidos. E quem comprou? JP Morgan, o maior banco americano. Então tem algo estranho acontecendo. A gente está falando que no período de pouco mais de 2 meses, 4 bancos, sendo eles Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate Bank e agora First Republic Bank, quebraram. E o maior problema desse quebra-quebra bancário não é nem a quebra em si, e sim a concentração de poder nas mãos dos maiores bancos. Nós estamos falando que o maior banco dos Estados Unidos agora se torna ainda maior. Como disse a senadora Elizabeth Warren, um banco mal supervisionado foi comprado por um banco ainda maior. O Congresso precisa fazer grandes reformas para consertar um sistema bancário falido. E essa ausência de concorrência que está sendo criada, né, com a redução do número de bancos, também está acontecendo fora dos Estados Unidos. Recentemente, o Credit Suisse foi comprado pelo UBS, também com intervenção estatal. E aí eu te pergunto, se cai a concorrência em um setor, o que você espera? Uma melhora ou uma piora? Digamos que no seu bairro comecem a ter menos padarias. Você esperaria por padarias melhores e mais baratas ou por padarias piores e mais caras? E isso mostra que o setor está indo para o buraco. E faz parte desse jogo, né? Bancos estão deixando de fazer sentido num mundo digital, onde a própria moeda estatal vai ser digitalizada. Teremos o dólar digital. E para que você precisa de um banco quando existe um dólar digital direto do Banco Central? A mesma coisa vai acontecer no Brasil. E além de tudo isso, ainda temos as criptomoedas que nem estão ligadas a esse sistema. Os bancos estão morrendo. E eu posso provar isso com o próximo banco a ir para o buraco. Aqui, nesse tweet, o Mark Benz está mostrando um banco chamado PacWest Bancorp, que no último ano já perdeu 70% do seu valor de mercado. Olha o gráfico dele, se não é igualzinho ao gráfico que a gente teve no First Republic Bank. Está aqui o gráfico do First Republic Bank. Antes dessa última queda, é exatamente o gráfico que você pode ver nesse PacWest Bancorp. Então, os bancos estão afundando e daqui a pouco não vai ter jeito de salvar. O Estado fica forçando que os bancos grandes comprem os bancos pequenos, mas vai chegar um momento onde não dá mais para assumir dívidas. E qual é o resultado de um ambiente tão arriscado para investidores? Ainda mais porque agora, na quarta-feira, a gente tem a FONC, né? Tem lá o Comitê do Banco Central dos Estados Unidos para decidir taxa de juros. O pessoal vai se resguardar e migrar para o dólar, voltar para o dólar, né? Abandonando ações, criptomoedas e se resguardando um pouco mais. Isso gerou uma valorização do dólar nos últimos dias.
E quando o dólar ganha valor, o que acontece, por exemplo, com o Bitcoin é uma queda, que é o que a gente está vendo nesse momento. Olha nesse gráfico aqui a comparação entre o Bitcoin, que está na cor preta, e o DXY, ou seja, o dólar, mais invertido. Ou seja, quando esse gráfico sobe, na verdade o dólar caiu, quando esse gráfico desce, na verdade o dólar subiu. E vocês percebem que usando esse gráfico invertido, ele acompanha exatamente o movimento do Bitcoin. Isso quer dizer o seguinte, quando o dólar sobe, o Bitcoin cai, quando o dólar cai, o Bitcoin sobe. Está funcionando assim pelo menos de 2023 para cá, ou seja, do início do ano para cá, tem uma correlação muito próxima entre esses indicadores. E é sabendo desse tipo de indicador, desse tipo de informação, que você consegue extrair lucros de um mercado extremamente volátil como ele está agora. Então, por exemplo, a carteira Trading, que é um lançamento da Cryptomaníacos focada no curto prazo, obteve um excelente desempenho nos últimos dias, como eu vou mostrar agora para vocês em algumas operações que a gente fez. Aqui a gente tem a WU, e vocês percebem que a gente comprou ela nesse momento, no dia 25 de abril, tá? E entrou nesse ponto, 0,25 dólares, né? A gente surfou essa alta de mais de 10%, vendendo ela exatamente nesse ponto, no dia 26 de abril, 0,28 dólares. Ou seja, em menos de 24 horas ganhamos mais de 10% com essa volatilidade. Aqui passamos para a ARB, uma outra criptomoeda. A gente compra aqui no dia 25 de abril a 1,34 dólares e surfamos uma alta de mais de 11% para vender ela no dia 26 de abril a 1,49. Novamente, menos de 24 horas e um retorno de 11% na carteira Trading. É assim que ela funciona. E ela ganha tanto com o mercado subindo quanto com o mercado caindo. Tudo de forma automatizada para você. Não precisa fazer nada, nem precisa passar dinheiro para a gente, porque o seu dinheiro fica lá dentro da sua corretora. No momento, na Binance, em breve integrada com outras corretoras. Mas você bota o dinheiro lá na corretora e a gente opera via API, né? Via autorização que você dá para a gente operar na sua conta. Claro, a gente não pode sacar o seu dinheiro, mas a gente pode movimentar suas criptomoedas dentro da corretora, trazendo esse tipo de retorno para você. Pegando aqui o desempenho em geral da carteira, nas últimas semanas ela está com retorno de 4% de lucro líquido. E a gente fez mais de 34 operações que você não corre risco de ficar de fora porque é automatizada, como eu falei para vocês. E a carteira Trading também está com 40% de desconto somente até o fim do dia. Então corre porque está acabando. Ah, Guilherme, mas eu quero saber é de acumular Bitcoin. Não tem problema, porque minha carteira pessoal, a carteira HODL, também está com 40% de desconto somente até o fim desse dia. São as últimas horas desse desconto. Corre na descrição para você assinar uma das carteiras, né? Quer Bitcoin, quer acumular Bitcoin de maneira mais rápida e mais fácil, carteira HODL. Quer acumular dólar no curto prazo, vai na carteira Trading. As duas estão com 40% de desconto. O link está aqui embaixo na descrição. Mas vamos entrar no assunto principal desse vídeo, que é a famosa frase Sell in May and go away. Essa rima que significa venda em maio e vai embora. De onde surgiu isso? Isso surgiu há muito tempo atrás na Inglaterra, quando mercadores, banqueiros, aristocratas e outros ricos lá na Inglaterra iam embora com o forte calor do verão. Eles iam embora, paravam de investir no local e o mercado tinha uma queda feia. E eles só retornavam quando esse período de calor passava. Portanto, o período entre maio e outubro costuma ser negativo para o mercado. Será que isso realmente é verdade? É o que vamos explorar nesse vídeo. Se a gente pegar aqui os dados históricos do S&P 500, da Bolsa Americana, desde 1945, vocês vão registrar um ganho médio acumulado de 6,7% no período bom, no período entre novembro e abril, né, que está fora dessa janela do Sell in May and Go Away. Enquanto o ganho médio cai para somente 2% entre maio e outubro. Então, dá para ver uma diferença considerável, né? A gente está falando aqui de um desempenho mais de 3 vezes superior na janela fora de maio a outubro. Então, maio a outubro, 2% e de novembro a abril, 6,7%. Faz sentido, né, pessoal? Vocês percebem que realmente isso acontece na prática na Bolsa Americana.
E mais do que isso, em 77% dos dias na janela positiva, o retorno é positivo, ou seja, o mercado é positivo. Isso cai para somente 66% durante a janela ali entre maio e outubro, ou seja, justamente esse período que a gente fala para sair do mercado. Aparentemente, é verdade que esse período é negativo para quem fica ali investido no mercado tradicional. Transformando isso num gráfico, vai ficar muito claro para vocês o impacto desse período negativo, dessa janela negativa entre maio e outubro. Olhem aí nesse gráfico, o desempenho nesse período está marcado na cor azul. Então, entre maio e outubro, o desempenho da Bolsa Americana é essa linha azul extremamente fraca, né? Quando você compara com o período entre novembro e abril, que é a linha vermelha. Notem como a linha vermelha ela tem um potencial muito mais forte, né? Ela cresce muito mais rápido do que a linha azul. É justamente isso que a gente está falando. Sell in May and go away. Venda em maio e caia fora do mercado, né? Vai fazer outra coisa para você não perder dinheiro ou ter um desempenho muito abaixo da média. Agora, os próprios analistas recomendam que você tente fazer uma outra coisa ao invés de simplesmente sair de todos os mercados. Eles recomendam que você deveria rotacionar o seu portfólio para outros tipos de investimentos que não sejam tão afetados pela falta de crescimento nesses meses de verão no hemisfério norte. Ou seja, se existirem outros investimentos que não têm esse tipo de efeito negativo, como acontece nas ações, você deveria migrar parte do seu portfólio para eles. E a pergunta que vem é, será que as criptomoedas não são esse investimento? Será que as criptomoedas não são imunes a esse evento, a essa janela negativa do mercado? É o que vamos analisar agora. A primeira matéria que eu encontrei na internet sobre esse evento é mais antiga, é lá de 2018, da CoinTimes. E olha só o que ela falava. Retorno mensal médio do Bitcoin de julho de 2010 até abril de 2018, ou seja, somente o retorno médio do Bitcoin em toda essa janela, é de 23,73%. Tá? Então esse é o retorno médio mensal do Bitcoin. A cada mês você poderia esperar um retorno de 23%. Agora, se a gente olha somente para essas janelas, né, que a gente está falando, de maio até outubro, ou seja, o período negativo do ano, teoricamente, para onde vai esse retorno? O retorno médio nesse período cai para somente 12,73%. Ou seja, o outro período, a outra janela, a janela positiva, tem que dar um retorno muito maior, correto? E é isso que acontece, como a matéria fala para vocês. Em contrapartida, o retorno médio mensal para os períodos de novembro a outubro é de 31,69%. Aparentemente, também vemos efeito do Sell in May and Go Away aqui nas criptomoedas. Mas é interessante. Apesar do retorno cair nessa janela negativa, a partir de maio, vocês perceberam que ele ainda é muito alto, principalmente se a gente comparar com mercados tradicionais. Ter um retorno de 12% ao mês, em média, não é nada negativo. A gente está falando de um retorno positivo de 12% ao mês. Será que vale a pena você perder a oportunidade de ter um retorno de 12% ao mês, em média, ficando fora do mercado cripto? Essa é a diferença entre o mercado cripto e o mercado tradicional. Um desempenho ruim em cripto ainda é surreal quando comparado ao desempenho médio do mercado tradicional. Mas vamos atualizar isso. Será que existe alguma matéria mais recente em relação a esse desempenho do mercado cripto na janela boa e na janela ruim? Sim, saiu essa matéria do Bean Crypto nesse ano, 2023, 13 de abril de 2023. E o que eles falam nessa matéria? Está aqui o desempenho histórico da capitalização de mercado de criptomoedas. Todo o mercado de criptomoedas, tá? Somando todo o mercado cripto a partir de maio, na janela ruim, tá? Entre maio e outubro. E qual foi esse desempenho nos últimos 8 anos? Nos últimos 8 anos, 5 foram positivos nessa janela negativa. A gente tem aqui retornos que vão desde 5% positivos até 180% positivos nessa janela. Em somente 3 anos dos 8, a gente teve um retorno negativo, né? Indo de 16% negativo até 47% negativo. Nesse gráfico vai ficar mais claro para vocês, tá?
Essas linhas brancas na vertical marcam justamente o início de maio, né? E aí o período corre até o final dessa janela, desse quadrado colorido que vocês estão vendo aqui, tá? Então vocês percebem que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 períodos verdes, representando justamente as altas que a gente teve na janela ruim, e a gente tem somente 3 quadradinhos vermelhos representando aqui os anos onde isso foi negativo. Então, para mostrar que os negativos, já que eles são mais raros, né, a gente teve um período negativo nesse momento aqui de 2018. Então, em 2018 teve uma queda grande, foi justamente o período de bear market que a gente teve em 2018. Depois aqui em 2019 também foi negativo, mas pouca coisa. E mais recentemente agora, em 2022, ou seja, a partir de maio de 22 até outubro de 22, também foi um período negativo, um bear market mais próximo que a gente teve, né? Então vocês percebem que, em geral, no mercado cripto, apesar de ser uma janela com desempenho inferior, é uma janela positiva. A gente tem retorno positivo. E quando a gente abre aqui o gráfico do valor total das criptomoedas no mercado, todas elas somadas, é assim que está a situação atual. Vocês percebem que a gente tem uma resistência nessa linha amarela aqui, tá? Essa linha amarela está no 1,17 trilhões, então 1 trilhão 170 bilhões de valor de mercado, e nesse momento a gente está com 1,12, 1 trilhão 120 bilhões, muito próximo, né? O preço está com dificuldade de romper aqui, ó. Olha um falso rompimento que a gente teve aqui no mês passado, né? Subiu e caiu rapidamente para baixo dessa resistência mais uma vez. Essa linha é muito importante para a gente ver se realmente o mercado vai decolar. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer fechamentos aqui consecutivos sobre essa linha amarela, indicando o rompimento dela, não existe resistência, como vocês vão ver aqui atrás, né? Muita resistência até essa linha verde, uma alta de 78%, uma valorização de 78% para o mercado de criptomoedas em geral, né? Uma média de mercado, o que é uma baita alta para a gente, né? Então a gente está muito próximo de um rompimento aqui que poderia levar o mercado a 2,14 trilhões de dólares, tá? 78% de alta. Agora, se essa resistência realmente se mostrar intransponível aqui, e a gente deve ter mais uma sinalização com relação a isso agora na quarta-feira, né, quando o Banco Central vai falar sobre taxa de juros, dependendo do humor do mercado, a gente pode ter uma queda aqui e aí o negócio ficaria feio, tá, pessoal? Porque a tendência, como vocês podem ver aqui atrás, em agosto de 2022, quando não consegue romper essa linha amarela, é o preço desabar de volta para esse suporte na linha vermelha que está nos 900 e 876 bilhões, se não me engano, aqui, não enxergo direito. Mas, enfim, é uma queda e tanto aqui para o mercado de criptomoedas, tá? Então, estamos num momento decisório agora. Eu acho que essa semana é bem decisiva, já que o mercado está apavorado com quebra-quebra bancário. Vamos ver qual que vai ser a medida tomada pelo Banco Central dos Estados Unidos. O mercado está apostando, mais de 90% apostando numa subida de 0,25 na taxa de juros, mais uma subida desse patamar, e o restante apostando num 0 a 0. Então, quase todo o mercado apostando que vai subir taxa de juros. Isso pode gerar o quê? Uma queda no mercado cripto? Eu não acho que vai gerar, porque já está precificado, mas o maior problema do aumento da taxa de juros é que gera mais problemas ainda para os bancos, que já estão numa situação complicada, como vocês viram. Como o mercado vai reagir a mais quebra-quebra bancário? Desespero total? Migração para Bitcoin, para escapar desse risco do banco? A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que é tão importante acompanhar ao longo dessa semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora na Criptomaníacos para não perder o vídeo de quarta-feira, quando acontece essa reunião, que vai clarear para a gente o que vai acontecer com o mercado daqui em diante. E para você não ficar louco sem saber o que fazer, compro, vendo, entro na corretora, não precisa de nada disso. Simplesmente assine as carteiras da Criptomaníacos. Tá tudo explicado no site com o link aqui da descrição. Vai lá, lê com calma, temos várias carteiras para perfis de investidor diferentes, tudo automatizado, você não precisa se preocupar. Deita a cabecinha no travesseiro à noite, dorme, porque a gente cuida das suas criptomoedas para você. Somente nas próximas horas, 40% de desconto. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.